E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Alejandro, eu sou o professor de vocês, estamos na lição de número 10. Gente, essa é uma lição muito importante, vamos falar a respeito da renovação cotidiana do homem interior, beleza? Vamos lá. E eu quero já pedir para Deus que possamos ter uma aula maravilhosa, que seja realmente muito proveitosa, que a gente possa aprender um com o outro, tá bom? Você pode colocar aqui nos comentários aquilo que você tiver mais dúvida ou interesse ou querer contribuir para todo mundo, tá bom? Eu vou estar lendo aqui e também eu vou querer realmente aprender juntamente com vocês, tá? Texto áudio. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura diária. O tesouro do Evangelho, guardado em vasos de barro. As provações na vida de Paulo forjaram a sua confiança em Deus. O Espírito Santo habita o cristão a vencer na adversidade, habilita. A adversidade impulsiona o cristão a prosseguir na jornada da fé, o apelo da Escritura ao exercício da fé bíblica e, sábado, a busca do Espírito de Deus por crentes que tomam posições contra o mal. Leitura bíblica em classe. Está em 2 Coríntios 4, do 11 ao 18. Inicia assim. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Também sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno na glória muito excelente, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Glória a Deus, gente. Alguma pergunta de conhecimento? Apenas 3. Primeiro, ser crente traz provação? Outra, é justo o crente ser tentado? E terceiro, o que é preciso para ser renovado em Jesus? São algumas perguntas que você pode fazer para seus alunos, tá bom? Aí no início da sua aula, para ver se eles estudaram de verdade, né? Essa liçãozinha aqui maravilhosa. Mas vamos lá. Paulo, vamos lá. Gente, eu coloquei aqui, isso aqui é onde está o endereço de cada parte, entendeu? Porque, tipo assim, eu não inicio colocando os mesmos tópicos que apresento na lição. A lição às vezes repete alguns conteúdos, então eu botei aqui o que eu aprendi diante dessa parte que eu tirei, beleza? Então vamos lá. Na parte 1 do tópico 1 e também no tópico 2, falar a respeito de Paulo. E olha só, suas epístolas relatam tribulações acima das suas forças, a ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida. Ou seja, o que é isso? Perder a esperança da preservação da própria vida? Quer dizer o quê? Quer dizer que Paulo não estava se importando mais se ele iria morrer amanhã ou não. Ele estava realmente vivendo para a obra, ele estava vivendo, não. Morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, para mim, tanto faz. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, eu estou com Cristo também. Então, está tudo bem. E olha, ele sofreu as prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Cara, o Paulo sofreu demais, demais. O que ele fazia antes com o povo, agora ele está sofrendo muito mais. Certo? Mesmo diante do sofrimento, olha só, mesmo diante de todo esse sofrimento aqui, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Pelo contrário, ele ajudava pessoas, ele criava igrejas, realmente criava discípulos, e ele realmente fazia o negócio acontecer. Paulo é um cara incrível, é realmente um soldado ali que luta para o reino de Deus. Não é à toa que ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A fé é essencial para manter-se firme e colocar a sua esperança em Jesus. Se ele não tivesse fé,
com certeza ele tipo, teria o cuidado pela sua vida. Mas ele tinha tanta fé que veria Jesus Cristo que ele não estava se importando se ele morresse hoje a propósito, né? Em 2 Coríntios 4,11 fala o seguinte: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, está falando sobre essa característica grandiosa de Paulo, tipo, você não tem que ter amor à sua carne aqui, você tem que viver realmente para Cristo. Então, se por acaso alguém chegar com a arma para você, igual muitos países hoje fazem, como os que estão já na janela 10 por 40, como Coreia do Norte, Arábia Saudita, Índia, Afeganistão, muitos desses, Somália também, enfim, eles realmente, muitas áreas, gente, matam os cristãos, fala, se você não negar Jesus, você morre. E é esse o amor que a gente tem que ter por Jesus, a ponto de morrer por ele, como Estevão, né? Melhor exemplo aí, o primeiro mártir, que a propósito Paulo estava presente. Eu quero que vocês procuram, me explicar essa passagem. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aí, gente, o que isso quer dizer? Tesouro em vasos de barro. Essa parte que tesouro em vasos de barro quer dizer o quê? Vamos lá. Isso aqui é uma boa pergunta para vocês fazerem para os seus alunos. E quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: o tesouro é a presença de Deus, é realmente o Consolador, o Espírito Santo. Isso é um tesouro que Jesus colocou para nós e disse que teríamos quando ele estava ascendendo ao céu. Então, vasos de barro, por quê? Porque o nosso corpo ele veio do pó, nós somos realmente carnais, a nossa carne vai ficar aqui e a gente vai para o céu em um corpo glorioso. Entendeu? Então, está falando disso, o tesouro em vasos de barro, a presença do Espírito Santo em nós que não merecíamos, essa carne aqui não merecia, eu e você não temos o direito, não, na verdade nós temos o direito por conta de Jesus, mas se fosse por merecer, cara, pode esquecer que a gente receberia o Espírito Santo dentro da gente, ainda mais para nós pecadores, tá? Então nós recebemos esse tesouro para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a excelência é dele. Você não tem que falar tipo, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho tais dons, eu tenho profecia, eu tenho interpretação de línguas, então eu sou o cara. Não. A glória do poder é de quem? De Deus e não de nós. Então cuidado aí com o orgulho, tá? E a soberba. Ser crente traz aprovação? E aí, sim ou não? Sim ou não, sim ou não? É uma situação bastante delicada. Eu acredito que você já deve ter conhecido alguém que chegou em certo ponto e falou, poxa vida, quando eu estava no mundo eu era tranquilo, mas quando eu passei a ser crente, cara, é dificuldade atrás de dificuldade. Perdi emprego, a minha mulher está brigando comigo toda hora, então isso é uma realidade viva. Ou seja, ser crente traz provação? Gente, quando a pessoa aceita Jesus, existe tentação a todo momento. Por quê? O diabo, ele tem uma multidão, 8 bilhões de pessoas, para ele realmente fazer com que Jesus não entre na vida delas. Só que tem as pessoas em que já estão realmente entregues ao mundo e tem as pessoas que estão lutando para vencer todos os dias. O diabo vai focar mais em quem? Vai focar nas pessoas em que estão caminhando para Jesus. Os que estão já no mundo, vai estar no mundo. Entendeu? Então, quando essa pessoa aceita Jesus, o diabo pensa, poxa vida, perdi um, não, vou lá e vou tentar, porque eu sei que ele está fraco, eu sei que ele está começando agora, então vou acabar com ele e vou trazer ele de novo. Então, realmente, a tentação do diabo vai tentar você de todo jeito. Aconteceu até mesmo com os discípulos. Poxa vida, em nenhum momento antes de Pedro começar a seguir Jesus, falou que ele foi usado pelo diabo, nada disso. Mas quando ele estava com Jesus, Jesus chegou falou para Pedro, o diabo queria peneirar você, queria realmente acabar com a sua vida, mas eu roguei ao Pai por vós, entendeu? Então, a gente sabe que os discípulos, eles sofreram bastante tentação, foram perseguidos, basicamente todos foram mortos de forma abrupta, menos João, que morreu realmente de puridade. Então, ser crente sim, traz tentação, mas é uma tentação temporária, porque a maior alegria, a maior vitória é em Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 3,12 fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então fala que sim, será perseguido, não tem jeito.
Não é à toa que, tipo assim, poxa, vamos lá, faz de conta que você está em um estádio de futebol e você torce para o Flamengo. Eu não torço para nenhum time, mas faz de conta que você torce para o Flamengo. E você está no lado onde só tem povo do Palmeiras. Você vai estar em um ambiente, você está lá com a camisa do Flamengo, poxa vida, vai estar em um ambiente e o povo vai estar basicamente assim contra você, correto? Da mesma forma, é o crente, a luz no meio das trevas. As trevas querem vencer. Tem uma guerra constante contra principados e potestades. Tem de bom ânimo, pelo amor de Deus. Olha só, nós estamos atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Jesus. Jesus está contigo, tá? Então, abatidos, mas não destruídos, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Então, gente, nós não seremos esmagados, nem desesperados, nem abandonados e nem nocauteados, porque temos o nosso Jesus ao nosso lado, o qual está pronto para nos defender, para nos dar força. Amém? Então, a pessoa pensa, poxa vida, será que é justo mesmo eu passar por tudo isso? A palavra fala, aqueles que querem seguir Jesus piedosamente, infelizmente vão sofrer perseguições. Mas Paulo fala que isso vai ser, tipo, bem minúsculo comparado à grande vitória que é Cristo. Uma maratona, poxa vida, você é atleta, você vai fazer uma maratona, você quer conquistar o troféu. Para você passar pelo percurso, vai ser fácil? Claro que não, você vai ter que treinar muito. Ainda mais para você concorrer com várias outras pessoas para chegar em primeiro lugar e ganhar um troféu e o seu destaque, vai passar por um momento, seu corpo vai sofrer muito, mas será a tua vitória no final. Da mesma forma, o reino de Deus. Não é à toa que fala que o reino de Deus é ganho à força. Você já passou por alguma prova e saiu dela mais forte? Ótima pergunta para você fazer para o pessoal, tá? Ótima pergunta para você fazer aos seus alunos. Tem gente que acha que está em uma prova e que vai morrer, que não vai aguentar, que realmente vai desviar, que Deus abandonou, que Deus não está me respondendo e assim vai, assim vai, assim vai. Gente, Deus está conosco a todo momento e Ele nos escuta sim, tá? Mas olha só, você já passou por alguma prova e saiu dela mais forte? Às vezes, o silêncio de Deus é para que a gente possa agir de determinada forma em que Ele sabe que a gente vai se comportar. Deus sabe quais são os nossos comportamentos. Então, olha só, a gente tem que tomar bastante cuidado com a forma que a gente vai agir. Por exemplo, Jó passou pela maior tribulação da vida dele, mas ele permaneceu em Cristo. Ele não abandonou a Jesus, então ele permaneceu em Jesus apesar do tamanho do deserto em que ele passou, certo? Da mesma forma, temos que ser nós. Eu botei o exemplo aqui do barro, por quê? Porque no barro ele tem um processo para ele ser moldado. Ele é colocado, quando forma ele é posto na estante, é como se Deus tivesse esquecido. Depois ele é posto no forno, onde ele é aquecido e ele quase é destruído. Mas se ele por acaso for resgatado antes, ele não dura, o vaso racha e aí não dá certo. Então tem um período certo para a gente passar em determinado deserto, entendeu? Então, tudo isso tem um propósito. Até o tempo que o povo de Israel ficou no Egito, os 400 anos, tinha um propósito nisso também. Homem interior. O Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Gente, viver afastado do pecado é somente mesmo o Espírito Santo para nos dar força. Porque nós somos vulneráveis, nós somos realmente inclinados a pecar. Aí quer dizer, tipo, Alejandro, eu sou inclinado a pecar, eu vou pecar mesmo. Não. Aí, meu irmão, a iniquidade é você realmente se entregar e cometer isso toda hora. Aí você está totalmente distante do Espírito Santo. Olha só o que fala em Tiago 4,7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, existe solução? Sim. Não tem nenhuma tentação que você fala, isso aqui eu não consigo largar. Existe a pessoa que fica, eu me incomodo em cometer isso, mas eu quero continuar porque eu sei que é bom. Entendeu? Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, ou seja, fidelidade, reverência, oração, tá? Converse com Deus. Não precisa ser aquela oração tipo, eterno Deus, leão da tribo de Judá e tudo mais. Tenha uma conversa
vamos dizer assim, simples com Deus, você não está conversando com qualquer um, mas Deus também não é um estranho, Ele é seu melhor amigo. Então converse sobre as suas dores, tenha uma conversa como realmente um melhor amigo, certo? É o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Temor a Deus, temor que é respeito, saber quem Ele tipo, não é você prometer alguma coisa para Deus e não cumprir, entendeu? Então tenha reverência a Deus, Ele é santo. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, o homem natural, o homem carnal, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas de Deus a gente não compreende. Por isso que tem muita gente no mundo que fica: rapaz, eu não entendo por que vocês ficam pulando, por que vocês ficam gritando, glória a Deus e tal. Eles não compreendem, para eles são loucura, é o que está escrito aqui. Porque essas coisas só entende com discernimento do Espírito Santo. Então, só aí que vai entender que nossa, a pessoa grita de alegria, a pessoa está feliz demais, está alegre em Cristo, está regozijando com a vitória de um irmão, enfim. Então, tudo isso são coisas que o Espírito Santo vai discernir para nós. A passagem que fala: porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que isso quer dizer, gente? Eu ficava: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quando Paulo fala isso daí, antecedente a essa passagem, ele fala que tem um espinho na carne que foi colocado nele para que ele não se ensoberbecesse, tá? Para que o orgulho não tomasse conta dele. Ou seja, quando fala que quando sou fraco, ou seja, quer dizer que quando a carne dele está fraca, tá? Ou seja, quando vamos mudar carne para orgulho. Quando o orgulho dele, o ego dele está fraco, aí é que ele está forte. Porque tudo que ele faz, o mérito é de Deus, entendeu? Porque o que acontece muito é a pessoa ter obras grandiosas e as pessoas começarem a reverenciar essa pessoa. Não é à toa que esse foi o motivo para que Moisés não fosse revelado onde está o seu corpo. Ninguém nunca achou o corpo de Moisés, porque fala que esconderam o corpo de Moisés, tá bom? E não foi uma pessoa, foi realmente Deus ordenou para que o corpo dele não fosse achado. Então, o que acontece, gente? Quando essa passagem aqui representa o seguinte: quando o nosso ego está fraco, ou seja, está baixo, aí sim Deus vai agir na sua vida, porque você está falando: não, eu não estou em primeiro lugar, quem está em primeiro lugar é o meu Deus, Ele se merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. A pessoa chega e fala: Alejandro, parabéns pela pregação e tal, você é o cara, nossa, você é demais, demais, demais. E você pega tudo aquilo para si e coloca como se fosse você. Meu irmão, não vai dar certo. Então você fala, você tem que colocar dentro de si: o mérito é de Deus, o mérito é de meu Pai. Leve tribulação é o que Paulo falou e que eu procurei explicar antes. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E o que isso quer dizer, Alejandro? Não entendi. Leve e momentânea tribulação. A gente sabe que essa tribulação é muito grande, que Paulo passou prisão, perseguição, fome, até nudez e tal. Então, tudo isso ele passou por coisas abruptas, absurdas. Mas ele colocou isso como leve e momentâneo, porque ele sabe que a vida eterna na glória é muito mais excelente do que isso que eu estou passando. Então, poxa vida, eu sei que essa maratona que eu estou passando é leve comparado ao troféu que eu vou receber lá na frente. Então, poxa vida, é uma vida eterna, não tem fim. Às vezes a gente não tem dimensão disso, mas, cara, é a eternidade. Não existe esse negócio estou aqui, fiz mais um ano de vida. Não, é a eternidade. Você não vai envelhecer, você não vai morrer lá no céu, tá? Da mesma forma no inferno, você não vai morrer no inferno, porque lá vai ser tribulação para a vida inteira. Tem gente que às vezes perde essa noção. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Então, poxa vida, é bem melhor eu passar por tudo isso que eu estou passando, é bem melhor estar na prisão e adorar a Deus, do que estar aqui, reclamar e acabar indo para o inferno. Tá? Olha só, Deus escolheu trazer o Evangelho ao mundo por conta da fraqueza humana. Então, poxa, nós éramos fracos,
Jesus veio para a terra porque nós somos pecadores e nós precisávamos dele. Então, recebemos a extraordinária presença de Deus, que é o Espírito Santo em nosso corpo carnal. Isso, gente, é um presente imerecido, mas que Deus colocou para a gente. Por que, Alejandro? Porque na presença de Deus em mim, cara, eu consigo ter mais força, eu consigo orar. O Espírito Santo leva as minhas orações para Deus. O Espírito Santo conhece o meu sentimento, sabe quando eu não quero pecar. Então, tudo isso é maravilhoso. E quando a gente ir para o céu e o mundo ficar aqui na terra, o Espírito Santo vai ser levado junto. Então, a grande tribulação, meu irmão, se está difícil hoje para você, cara, na grande tribulação vai estar muito pior, tá? Abra seus olhos, abra. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se podem ver, porque as que você consegue enxergar são temporais e as que se não pode ver são eternas, tá bom? Então, gente, vamos focar no céu, não fique focando em dinheiro, qual é material, qual tipo, eu tenho que pegar um celular e agora e tal, e eu esqueço de orar, eu esqueço de jejuar. Isso acontece muito, a gente focar apenas aqui na terra, temos que focar no céu. O apóstolo Paulo apela ao exercício da fé para não desfalecer nas tribulações. O diabo investe nos prazeres imediatos, nas falsas felicidades. Tipo, o diabo, gente, é esperto. Ele ofereceu para o nosso Jesus o quê? Se você se prostrar diante de mim, eu te darei reinos, eu te darei tudo isso daqui, você será o grande, entendeu? O diabo investiu em Jesus. Não vai investir em mim e em você? Com certeza vai. Então, vamos aí ter cuidado. Deus se preocupa com sua vida na eternidade com Ele. Então, isso daí é primordial. Vida eterna. Vida com Deus. E tem gente que fala bem assim, diabo não existe, esse negócio do, tipo, esse negócio de inferno e tal, não acredito. Que no caso a gente está falando das pessoas que são ateus, tá? Vamos lá. Essa parte aqui fala o seguinte, o mundo procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, ou seja, físico, que nega a realidade espiritual, que nega a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores, ou seja, honrar pai e mãe, esquece isso, ficar apenas com o seu sexo oposto, esquece isso, você pode ficar com homem, mulher com mulher. Esse negócio de diabo, não, diabo não existe não, o próprio diabo quer colocar como se ele não existisse. Para o quê? Para as pessoas perderem um senso de impacto, sabe? Essa é a estratégia dele. Ele é como uma serpente sorrateira que procura usar a estratégia certa. Não podemos aceitar o que estão impondo para a nossa vida. O pecado sempre será repudiado. Então, apesar do mundo estar uma calamidade como está hoje em dia, gente, temos que tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, tá? Manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Mas para as pessoas que estão em Cristo, firmes em Cristo, o diabo não tem esse poder, beleza? O diabo não toca na gente. Não é à toa que fala que ele está ao nosso derredor. E não está ao redor, está ao derredor. Isso quer dizer o quê? Que está ao nosso lado realmente é a presença de Deus. Nosso Jesus, o anjo que nos protege. Mas ao derredor está o diabo. E se a gente der alguma brecha, se afastar de Deus, o diabo vai estar prontinho para te dar um abraço bem quentinho. Bem quentinho. Em 2 Coríntios 4:4, vai falar o seguinte, mas antes disso eu quero que vocês entendam. O diabo existe sim, o inferno existe sim. Tem pessoas que vivem como se Jesus nunca fosse voltar e vai ser como a parábola das 10 virgens. Você vai chegar na hora, poxa, está na hora, não estou pronto. Aí você vai chegar, Jesus, eu ia para a igreja, eu pregava, evangelizava, mas ele vai falar, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ir para a igreja não é suficiente para ir para o céu, precisa ter intimidade com ele. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Está falando do diabo, que é o Deus do século. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a função do diabo é o quê? Cegar as pessoas para que a presença de Deus não entre na vida delas, tá?
O principal ponto agora, gente, é você pensar: eu estou passando por certa dificuldade. Eu vou reclamar ou vou adorar? Poxa vida, eu estou na prisão assim como Paulo estava, Paulo e Silas. Eles reclamaram? Não, eles louvaram a Deus. E a presença de Deus entrou em tudo e as coisas começaram a cair e tudo mais. E mesmo eles tendo a oportunidade de fugir, não fugiram. E isso aí é só Deus, gente, só Deus. Em Romanos 8:28 fala: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você está passando por alguma dificuldade, sabe que é necessário. Tá bom? Poxa vida, imagina só se Davi não tivesse o seu gigante, ele nunca seria conhecido, porque quando fala, tipo, Davi da Bíblia, lembra do quê? Lembra do gigante. Quando fala de Sansão, lembra do quê? Lembra do leão que foi, ele matou o leão e tudo mais. Quando fala, sei lá, de Elias, lembra do que ele fez, que matou os profetas de Baal e tudo mais. Então, gente, você passa por uma dificuldade, mas a conquista é grandiosa porque você sabe que Deus está ao seu lado. É isso que Davi fez. Eu vou com você na presença do meu Deus. Então ele tinha certeza da vitória, apesar da dificuldade que ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo e eu estou em vocês. A minha presença está dentro de vocês. Tá bom? Dinâmica, o que você pode fazer? Isso aqui é muito importante. Muito, faça, por favor. Escreva 3 provações que você tem mais fragilidade. Ah, Alejandro, eu tenho fragilidade em pornografia, eu tenho fragilidade em masturbação, eu tenho fragilidade em xingar ou fofoca. Escreve. Não precisa ser só 3, não. Pode ser as que você lembrar. Após isso, anote normalmente. Você vai anotar, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo comum da juventude, pornografia. Aí eu caio na pornografia, escrevi aqui, beleza. Aí após escrever, você vai anotar o que normalmente antecede ou provoca a provação e fuja dela. Ou seja, o que antecede a pornografia? É às vezes tipo, talvez eu estou sozinho em casa, não tem ninguém, estou mexendo no celular, estou aqui no Instagram, não sigo pessoas tão decentes assim, e isso acaba levando a ver alguma coisa que não deve. Aí eu acabo indo para a pornografia. Então tudo isso é um ponto que você tem que ter cautela e fugir das portas que se abrem para você. Caso ainda tenha alguma dificuldade e não consiga se livrar disso, peça ajuda a algum amigo para vencer a guerra. Não tenha vergonha. Então, tipo assim, gente, vergonha é você permanecer no pecado. E o diabo ele quer colocar em você, tipo, não, se você falar, você vai ser envergonhado, você vai ser disciplinado, você vai passar por uma vergonha gigantesca, todo mundo vai rir de você. Olha, as pessoas estão sofrendo, caladas, sozinhas, o diabo está matando elas silenciosamente. Então, saiba do seguinte, Deus está aqui ao seu lado e Ele coloca pessoas ao seu lado para te ajudar. Converse com seu pastor, com o líder da sua classe, do seu grupo, enfim, tem alguém junto a ti, tudo bem? Pergunta da Serenata. Tá tendo fogos aí. Gente, qual a pergunta? Primeiro, o que significa aquela passagem de Filipenses 4,13 que fala: tudo posso naquele que me fortalece? O que quer dizer essa passagem? Vamos lá? Então, a resposta vai estar disponível para vocês depois. Então, estudem, vai ser muito legal. Procurem dar a premiação da Serenata apenas para as pessoas que lerem tudo, tá bom? Oração tem poder. Essa aqui é a parte que nós vamos orar pelas pessoas em que estão passando por essas situações difíceis, que são o quê? As que estão no deserto, passando pela dificuldade, achando que vão morrer, que estão sozinhas, e pelas que são fracas espiritualmente. Amém? Ora comigo agora. Deus, estamos aqui diante de Ti, sabemos que a Tua presença, Pai, é poderosa. Obrigado por essa aula maravilhosa. Pedimos a Ti, Senhor, com fervor, cuida das pessoas que estão passando pelo deserto, que estão, Pai, achando que vão morrer, que estão sem Ti, porque apenas o Senhor não respondeu, que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor é Deus e Deus poderoso para dar vida e vida com abundância, que ela possa passar por esse deserto realmente presente e de fé, uma fé destacável, Jesus. Uma fé destacável, que ela possa estar firme na rocha inabalável que é o Senhor, que é a nossa presença maravilhosa que nos conforta, que o Espírito Santo possa estar firme, Jesus, dentro de nós, que não possamos nos apartar dele, que possamos estar atentos às provações, aquilo que nos tenta, às fragilidades, às nossas fraquezas. O Senhor sabe quais são as nossas fraquezas,
que possamos estar fortes naquilo que nós somos fracos. Pai, além disso, cuide das pessoas que são fracas espiritualmente, para que elas possam estar mais fortes e vencer essa guerra, essa maratona e ter o seu troféu para a eternidade. Amém. Gente, eu quero que vocês coloquem um Minuto EBD na classe de vocês. É algo que tem tido muito resultado na minha igreja, onde o que acontece? Um aluno seu que você vai escolher vai falar no culto à noite de domingo aquilo que ele aprendeu, tá bom? Isso vai motivar outras pessoas a irem. Caso você tenha alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser muito importante eu poder responder e aprender junto com vocês, tá bom? Além disso, a próxima lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Vai ser muito massa. Venham para cá, vai ser maravilhoso poder dar essa aula para vocês, amém? Um abraço para vocês e tchau, tchau!